Olá, meus amigos da Connect TV, um prazer enorme estarmos aqui novamente, eu, meu amigo Renato, meu amigo Paulo Henrique, o Silvio e o Jefferson lá na retaguarda para fazer para vocês mais um programa, o X da Questão. Estamos 15 dias afastados de vocês porque a gente estava sem assunto, não acontece nada nem no Brasil e nem no mundo. Então, como a gente não tinha nada para falar, falou, não vamos ficar enrolando, deixa para fazer a semana que vem, quem sabe aparece alguma coisa. E aqui estamos porque apareceram muitas coisas, né? Não só hoje, mas durante todo esse tempo aí para trás também. Hoje nós temos alguns assuntos interessantes e como toda semana praticamente, e vamos poder repercutir um pouco. Meu amigo Renato, como é que estão as coisas aí no Sarapuí ou em Osasco? Em São Paulo, meu caro Pilão. Boa tarde, boa noite, desculpa, bom dia. Desculpa, você está no Parque dos Príncipes, eu tinha esquecido, desculpa. Não, Pilão, é próximo ao Parque dos Príncipes, já na Vila São Francisco, entendeu? Quase divisa com a querida cidade de Osasco, uma temperatura muito agradável aqui agora na zona oeste de São Paulo, com sol agradável também. Estamos aqui, a postos aí para, como você disse, né, gravar mais um X da Questão, ao lado dos colegas Paulo Henrique, né, lá dos Estados Unidos, e também dos Estados Unidos, Silvio Braunar. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, para a gente discutir aí assuntos, né, tão importantes envolvendo o Brasil e o mundo. Vamos lá. Vamos sim. Meu amigo PH, você estava dizendo que estava gravando aí como é que é, que você falou que estava agora há pouco aí? Hungria. Embaixada da Hungria. O que você está fazendo na Embaixada da Hungria, PH? Sua boa tarde para a nossa audiência. Aproveitando o cenário deles, que é muito bonito. Mas nada relacionado ainda diretamente com a Hungria, mas tem coisas que pode entrar sim. Eles procuraram aqui, né, um lugar que lembra muito os bosques que nós temos no leste europeu para deixar a equipe deles aí de diplomatas mais familiarizados e escolheram bem o lugar, viu, meus amigos? É um prazer estar aqui com vocês, Pilão, Renato, Braunar. Tava com saudades já. É verdade, é verdade. Ô Silvio, e você aí, como é que tá? O Renato falou que tá mais ou menos uns 38 graus, né? Ali na divisa de Osasco. Aí tá quanto? E aí nos Estados Unidos, como é que tá? Tá igual, 38, só que Fahrenheit. Aqui em Washington hoje deu praia. Deu praia. Aqui deu tá praia. Com 18 graus Celsius nesse momento. Não, deu essa, mais ou menos, de manhã aqui na Nova Inglaterra estava na casa dos 15 graus Celsius, mas agora já veio a frente fria, porque tem uma promessa, eu não sei, lá na área nobre, lá do PH, em Washington, mas aqui no norte a gente vai ter aí um pouquinho de chuva congelante, então a temperatura vai ficar aí na casa dos 2 graus, 0 graus, mais ou menos, esse final de semana, mas por enquanto tá tudo bem, tá tudo ok, porque o mundo ainda é redondo. Ainda, mas a gente não sabe por quanto tempo, olha, né? Silvio. Oi, olha, Silvio, o Pilão disse aí que eu falei 88 graus, não tá tudo isso ainda, deve estar aí por volta de uns 29 graus aqui agora, bem quente, no final. Sim. Mas vocês vê que lá em Moema, ele nem falou, né, para não causar inveja pra gente, que ali em Moema, o povo é tão mais assim, tá numa casta bem superior à da gente, que ali até o meio ambiente é climatizado pela própria mão do homem, entendeu? Sim. Não, nós colocamos aqui uma redoma de vidro em cima e a gente liga o ar-condicionado quando está muito quente. Mas brincadeiras à parte, vamos lá que nós temos um monte de assunto. E a nossa direção, né, o Jefferson, mandou o primeiro tema como sendo Daniel Vorcaro é transferido 5 vezes em 15 dias e negocia delação premiada. Quando eu li o título da matéria, nem a delação premiada me chamou tanta atenção como em 5 transferências em 15 dias. Eu fui até dar uma olhada aqui, eu anotei aqui, quer ver? Ele foi primeiro para a Penitenciária Federal de Brasília, depois ele foi para a Polícia Federal, foi a Polícia Federal lá de Brasília ainda. Depois ele foi para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Depois foi para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos.
Depois foi para penitenciária estadual de Potim, aqui no interior de São Paulo, 140 quilômetros. E depois é que ele foi lá para a Polícia Federal de Brasília. O cara viajou mais do que quando era banqueiro, viu? Se ele soubesse, acho que ele ia preferir ficar na cadeia do que lá no banco. Mas, enfim, você acha aí, vamos começar pelo Renato, já que o Renato foi o último que comentou o nosso início aí. Você acha que vai ter delação premiada, ou meu amigo Renato? Olha, pelo andar da carruagem, Pilão, a nossa audiência aí, né, no mundo todo, eu acho sim que vai ter delação premiada. Só que acontece o seguinte, né? Pelo que a gente tem ouvido aí também, inclusive de alguns senadores, a delação parece que não é do principal, o nome envolvido, não. Ele é o Vorcaro, presidente do banco, mas parece que tem gente superior ainda a ele nessa estrutura do Banco Master, viu? Não apareceu ainda, mas parece que tem um andar superior aí, que ele cuidava, assim, dessa ala política, desse contato político do Banco Master, que é bom a gente lembrar, começou a crescer mesmo lá na Bahia, né, com gente importantes ali do Partido dos Trabalhadores, mas tem uma outra pessoa, se eu não me engano, é Tanuri, me desculpe se eu estou citando o nome errado agora, porque hoje eu cheguei, tive um dia bastante agitado aqui, mas parece que tem um andar superior aí, entendeu? Do homem que cuidava realmente das finanças e de tudo, e o Vorcaro, ele é aquele, né, bom garoto, né, garoto bonitão, fortão, que tinha esses contatos, tentáculos aí, tem uns 1000 tentáculos, né, que envolve pessoas aí de várias instituições privadas, públicas, envolvendo os 3 poderes aí, e realmente, se ele abrir o bico, é importante, porque são os menores mesmo que abrem o bico para realmente dar os nomes aos bois, né, de todo esse escândalo que realmente eu acho, né, pela minha pequena experiência aí de quase mais de 45 anos no jornalismo, eu acho que eu nunca vi coisa igual de escândalo, porque eu já vi tantos bancos fecharem, né? Eu lembro do Banco Nacional lá, Magalhães Pinto, outros bancos, Banespa, bancos públicos, privados, mas nunca com tanto envolvimento, portanto, há boatos agora, não digo boatos, notícias mesmo, que o Lula tenta, com seus aliados, fazer com que o Toffoli ele se afaste temporariamente e depois até saia peça exoneração do STF, porque o negócio deles parece que é principalmente blindar o Moraes, porque o Moraes é coisa perigosa se sentir acuado, entendeu? Eu acho que vai ter delação premiada, sim. Tá certo, o Moraes é meio fio, meio descascado, não é bom mexer muito com ele, porque ele realmente é bravo, né? Aliás, tem o PH, tem o tal do, como é que é o nome dele? É Luiz Felipe Mourão, se eu não me engano, o Ciscaro do Vocaro, né? Do Vorcaro. O sicário do Vorcaro, ele também tem Moraes no nome, né? Além do Mourão, tem o Moraes aí no meio, né? Não sei se tem alguma ligação, mas eu acho que não, porque ele não aguentou nem um dia de cadeia, nem meio, né? E se suicidou, e não parece que o nosso outro pense dessa forma, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, você acha realmente que o Vorcaro é um testa de ferro, é um laranjão, ou PH? Bom, olha só, eu concordo muito com o que o Renato disse, meu caro Pedro, só que eu venho pensando muito em um outro aspecto também, isso aqui não é informação, é muito uma análise pessoal, vamos colocar aqui no campo da opinião, tá? A gente acontecendo na questão do Banco Master, investigações vêm apontando que ele já vinha, anterior ao Master, já tinha toda uma estrutura que era utilizada, e talvez o Master ele não tenha nada acima, mas na verdade é um centro operacional. E aí esse centro operacional foi levado para alguém que tinha onde ser essa figura de ferro de uma operação muito maior, mas que é o ponto central de ligação. Tem uma mensagem do Vorcaro para a namorada dele que fala, olha, esse banco é um negócio que é praticamente uma máfia, né? Parece que você está dentro de uma máfia. Não sei se os amigos vão lembrar disso. Então, eu não sei se é a estrutura piramidal ou ela é circular no meio de tudo isso, né? Isso chama bastante atenção e
eu vejo. Agora, essa delação aí, ela tem potencial para ser uma delação pior do que nós tivemos na época do Petrolão, da Lava Jato, e que se o Brasil for um país sério ainda, ou tiver um mínimo de seriedade, a República pode vir abaixo. Um sinal que eu vejo que, ao mesmo tempo, me preocupa e, ao mesmo tempo, mostra que algo está acontecendo nos bastidores, é essa mudança, essa rotatividade que nós estamos tendo do Borcaro. Porque isso é um claro sinal de que estão toda hora trocando de lugar para evitar que algo seja feito contra a vida dele dentro da própria estrutura de segurança brasileira. Isso está muito claro, né? Isso demonstra quão ruim está a nossa situação interna, mas ao mesmo tempo demonstra que ainda tem pessoas dispostas a fazer a justiça prevalecer no país. Perfeito, é bem por aí mesmo, né? Para que eu vou ficar trocando esse sujeito aí a cada 3 dias, né? 15 dias, 5 trocas, a cada 3 dias eu troco ele de prisão, eu troco ele de penitenciária, enfim. Porque a gente já viu que aconteceu alguma coisa lá com o sicário e provavelmente tenham mantido ele muito mais sob vigilância, né? Ô Silvio, me fala uma coisa, essa tal de delação que provavelmente teremos, porque colocou ele muito próximo, né, lá do Supremo, para poder encontrar facilmente e conversar facilmente, você acha que ela chega até o Supremo? Porque o que estão dizendo, e isso também estão dizendo, não tem informação, é que se chegar no Supremo, o Supremo não deixa fazer. Você acha que isso é possível? Eu quero voltar lá no início de toda essa coisa, né, dessa abordagem que a gente começou dando aqui a respeito do sistema, né? Se há um patrão, se há um boss, se há alguém acima. Eu acredito que isso aí nunca parou. Na realidade, me lembro muito bem quando o desgovernante do Brasil, o atual Bebum de Guaranhos, ele foi preso, né? Ele estava sendo perseguido para ser preso. Lembra que ele não queria ir para a prisão, né? Ele reuniu aí um monte de gente, foi para São Bernardo e tudo mais, tomou umas cachaças, aí falou um monte de coisa, fez um palanque, né, para depois ser encaminhado para a Polícia Federal. E ele falava muito abertamente sobre o acovardamento do Supremo, que um dia chegaria neles. Vocês se lembram disso, né? A história Sim. não nos deixa negar. E o que eu acho que aconteceu nesse interim, ou seja, isso aconteceu lá em 2016, se não me engano, né? 2016, por aí, 2017, por aí, né? Acho que 16. Não, a prisão do Lula, a prisão do Lula foi em 2018. 2018, muito. Pois muito bem. O que aconteceu antes é o seguinte, foi a Lava Jato, né? E a Lava Jato começou lá por um acaso, uma coisa muito por um acaso mesmo, né? As coisas de Deus, da justiça divina sempre acontecem por um acaso. E desde aquele momento, o que o sistema fez foi, na realidade, aproveitar o desenvolvimento da tecnologia. Quer dizer, a parte criminosa dessa quadrilha, que é da nossa elite política, e aí eu incluo todos os lados, direita, esquerda, centro, amarelo, vermelho, você entendeu? Sem nenhuma distinção, ela continuou, e obviamente com o desenvolvimento tecnológico, as coisas passaram a ser muito mais incrementadas. Então, aquele afã de pegar valores e amontes, a gente teve aí muitas apreensões de dinheiros, né, em caixas, em apartamento, e tantos outros que a gente não faz nem ideia, né, de onde estão, né, foram enterrados e descobertos, outros mandados para paraísos fiscais e tudo mais, e totalmente resgatados, né? Eu acredito que o sistemão, ele se arrefeceu com a prisão do descondenado, aí o sistemão teve que retirá-lo de lá, né, para poder dar continuidade ao poder que eles sempre tiveram, que é exatamente esse de proteção um dos outros. Eu estava vendo uma entrevista, não me lembro agora de que personagem, entrevista não, era uma fala no YouTube, de uma personagem falando sobre como essas pessoas elas se autoprotegem, não é de hoje. O PH pode falar muito disso, né, a respeito da história humana. Né? Você tem os políticos, ao qual são controlados pelo sistema, ou seja, para aqueles que são os donos, são os reis,
né, foram os faraós e tudo mais, eles sempre dominaram esses políticos para fazer as vantagens e as vontades que essas autoridades sempre quiseram, que é estar no poder, dando as cartas e simplesmente não se importando para necessidade popular. Então, eu acredito que sim, né, o sistemão ele está se autoprotegendo, só que dessa vez, né, o rabo do ratinho não tem como ser escondido, né? E não tem como você esconder essa parte. Você vai ter que cortar alguns dedos para poder salvar a mão. Esse é o meu pensamento, esse é o meu raciocínio do que está acontecendo agora, nesse exato momento, com essa... Ele já começou, né, a cantar, né? Tanto é que ele está sendo transferido de lugar para lugar, né, e ele já começou a cantar, ele já começou a falar, Sim. falou, pô, eu tenho um monte de gente na minha mão, né, nos meus... Eu gravei tudo, tenho todos eles, eles sabem que eu tenho ele, a única coisa que eles podem fazer é me matar o cara, mas o rabinho das gravações, da documentação de todo o processo, o rastro todo, ele tem documentado, e eu acredito que esse Vorcaro, por mais que ele seja fanfarrão, gastasse dinheiro para chuchu com um monte de coisa, com um monte de bobagens, que para o nosso mundo é hiper irreal, tá? Eu acredito que ele tenha guardado em outras... ele tem outras posses de informações distribuídas em toda a margem da elite política e do poder brasileiro. Todo mundo tem um pedacinho de provas ao qual ele fala assim, ó, se eu morrer, você sabe que essa coisa aqui vai estar na mão do outro, que vai liberar o outro. E aí eu volto de novo a Antônio Conselheiro. A República não é que vai cair por terra, ela já caiu, ela já se esmorou, ela já acabou totalmente. O pior é que você tem, em grande parte, pelo menos você tem razão, Silvio. Esse é o nosso problema, né? Mas eu só bem rapidinho, duas questões que eu acho que... Só uma passada rápida para cada um de nós aí comentar, né? Primeiro é com relação a como é que pode um banco tão pequeno, perto do que é o sistema bancário, né? 0,5% do sistema do mercado financeiro é muito pouco. Quer dizer, não é pouco, a gente está vendo que não é pouco, mas é pouco para o todo, né? E aí a gente tem lá no bolso de colete do Vorcaro, nós temos o ex-ministro Lewandowski, 250 mil, a Viviane Barsi de Moraes, 3 milhões e 600 mil, o Toffoli com o Tayaya, né? Um monte de milhão que mandaram para ele, o Manteiga com 1 milhão, que está distribuído, a gente não tem dúvida, mas eu acho que a gente tem um pé grande aí, né? Para o lado do PT. Tem um pé grande. E isso se reflete também, que é o que eu queria que vocês rapidamente falassem se vocês entendem que faz sentido ou não, com relação agora, ontem, né? O Gilmar Mendes fala que está suspensa a possibilidade de fazer pesquisa junto ao fundo Arlen, né? Que é o fundo lá do cunhado do Vorcaro. Ele não pode mexer lá, não pode mexer lá. E em fevereiro ele disse que não podia mexer no Maridit. Eu tenho a impressão que não é tão fora desse mundo, não. Por isso que eu estou falando isso, por quê? Porque eu acho que de laranja o Vorcaro não tem nada, não, viu? Não sei, claro, cada um tem uma visão, nós não temos informação, né? Mas o que é que vocês acham? Que com toda essa parafernália tão próxima, gente tão envolvida, tem alguém ainda acima fazendo isso? Eu achei pouco provável. E aí, Renatão? Rapidamente, por favor, para a gente passar para outro assunto. Ele pode ser um laranja, mas aquele laranjão, né? É um laranja importado, entendeu? Um laranja tipo exportação, entendeu? Não é um laranjinha qualquer. Porque tem aí o tal Luiz Lima. Luiz Lima não é um Lima lá envolvido na Bahia. E tem outras pessoas envolvidas, claro. Esse cara... Na Bahia, na Bahia, o próprio Jacques Wagner, o Renato. Exatamente, Jacques Wagner, esse ministro da Casa Civil aí do Lula, o ex-governador da Bahia, mas tem outras pessoas também que não têm poder político, tá entendendo? São empresários fortíssimos que estão aí do mesmo nível do Vorcaro, só que o Vorcaro era aquele cara que aparecia, era o Relações Públicas para a área política é assim que eu vejo, né? Mas ele é um laranja muito importante, ele é um laranja de ouro, É isso, PH? Olha,
eu tenho dúvidas, Laranja. Eu acho que a gente tá todos aqui, né? Estamos todos no campo onde a gente se permite especular. Eu Sim, acho sim. que, assim, bem claro, assim, vejo, nesses esquemas, você nunca entra puro e você nunca entra de cabeça. Você sempre vai entrar num esquema de confiança, igual máfia, né? Quando a gente vê lá o filme do Poderoso Chefão, você conhece alguém, você vai adentrando no círculo, você... E eu acho que ele está num negócio de fachada. Eu acho que o Banco Master era uma laranja, mas ele era uma peça do que operava a laranja, não que ele era o laranja, sabe? Pode ser também uma linha de interpretação. Entendi, faz sentido também. Tudo faz sentido, como você disse, são especulações. Estamos aqui fazendo especulações, né? Pensando o que é que pode estar acontecendo. E aí, Silvio? A minha teoria é outra. A minha teoria é o seguinte: num país onde, dentre as 10 maiores empresas no país, estão pelo menos 3 bancos, entre Sim, os 5 primeiros, eu sim. acredito que aí é que está o ponto, meu amigo. Né? Não é à toa que um dos maiores, ou se não o maior, né, o Banco Itaú, né, teve aí um recorde, né, no ano passado de 45 bilhões de dólares. Você entendeu? Coisinha E pouco. ninguém fala a respeito dos grandes bancos, que é o seu mercado, né, professor? Né, que é a sua área aí de, né? E aí a gente tem o outro aspecto que se deu uma arrefecida, né, que foi abatida aqui a Polícia Federal, aliás, a Polícia Paulista, né? Porque aí a Polícia Federal entrou aí só para pegar a fama. Ali na Faria Lima com as fintechs, né? Você lembra desse aspecto? E a partir daí, né, com outras informações aí de baixo impacto através de agências internacionais, começou a se desfiar esse novelo. E foi aí que apareceu essas rupturas entre os poderosos do Brasil. Então, eu acredito que a coisa está ali na área do pessoal que transaciona dinheiro em espécie. Esses aí são os cabeças do sistema, viu, professor? Realmente não tem como dizer que não manda, né? É, Os bancos que. ó, é uma teoria. Eu vou visitar Sim, o sim, não Brasil tem daqui a como. pouco. É uma teoria, é só. Sim, sim, Sabe, sim. vou passar aqui para ninguém entender que eu estou acusando. Não, é um pensamento meu. Ainda posso pensar, né? Por enquanto pode. Se não externalizar o pensamento, pode. Mas a gente não consegue ficar de boca fechada, né? Mas de qualquer forma, você tem razão. Os bancos cresceram em 2025, cresceram 16%. Não é pouca coisa, né? Um crescimento de 16% numa economia que cresceu 2,3% é alguma coisa bastante razoável, né? E eles devem gostar muito Isso é do porque governo, né? Hã? Mas isso é porque Diga, esse Renato. governo é do amor, ele só pensa. Mas isso é porque o Isso, atual Não, governo é o governo do amor, o governo que o pensa governo nos do pobres, só é pensa. nos pobres, é. exatamente. É, isso. É porque nós temos um governo dos trabalhadores, né? Então os trabalhadores são banqueiros, né? Mas tudo bem. É o que temos para hoje e as suposições que nós fizemos eu entendo que são bastante pertinentes. Mas vamos mudar de assunto, que a gente já falou bastante do Vorcaro, embora ele mereça ser falado, porque realmente é um assunto importante. Tem um outro que apareceu agora, que é a questão do Haddad, né? Indo para São Paulo, voltando para São Paulo, porque ele é paulista, né? O Haddad é paulista. Então ele está voltando para São Paulo para concorrer à disputa do governo do estado pelo PT, concorrer contra o Tarcísio. Então nós vamos ter aí Tarcísio e Haddad batendo de frente para arrumar palanque para o Lula. Essa a missão, né, do Haddad. Mas essa missão do Haddad, Renatão, tem alguma chance de dar resultado para ele, pessoal, para o Haddad pessoalmente ou não? Ou só mesmo palanque para o Lula? Eu vou. Pilão, eu vou ser agora até repetitivo no que eu tenho dito aqui nos últimos programas sobre essa eleição com a presença do Haddad. Para mim, o Haddad, eu continuo achando, é um poste, entendeu? Um poste. Foi prefeito de São Paulo, teve péssimas avaliações com algumas coisinhas, mas é o jeito de governar do PT. E aqui eu continuo achando, o Tarcísio vai ganhar isso aqui no primeiro turno, entendeu? Começando realmente a campanha
o Tarcísio também é muito bem avaliado e o Tarcísio leva aqui no primeiro turno, entendeu? Então, a avaliação dele vai ser realmente criar o palanque para o Lula, mas o PT ele está muito desgastado, o PT está nas cordas, entendeu? Com todos esses escândalos aí, do INSS, do Banco Master agora, envolvendo inclusive o Lulinha, então o Lula está nas cordas. Para você fazer uma campanha que aí envolve o Haddad e ele nas cordas, se defendendo, fica muito difícil, entendeu? Fica muito difícil. Então, para mim, não vai render nada. O Haddad vai cada vez se enterrando mais politicamente, porque no Ministério da Fazenda não tem nada para mostrar também, ao contrário, e tantas empresas falindo, né? Você que é da economia, você sabe disso, são empresas e empresas falindo. Outro dia eu passei com meu filho ali perto do rodoviário do Tietê, já à noite, é incrível o número de pessoas que estão nas ruas dormindo, entendeu? E aí a gente passa numa Faria Lima também, tanto na Rebouças e outras grandes avenidas, tudo fechado, não tem muitas empresas falindo. Então, o Haddad, economicamente, não traz nada do ministério dele para fazer uma campanha de vulto em São Paulo. E eu continuo com a minha, não opinião, uma visão de fato. O Tarcísio está muito bem aqui, e eu acho que se não houver aí alguma coisa de muito novo na campanha, o Tarcísio tem tudo para levar aqui no primeiro turno. Ótimo. Ô PH, eu não sou assim tão otimista quanto o Renato, não. Eu acho que o Haddad, embora seja um poste, aí sim, aí eu concordo totalmente com o Renato, né? É um cara colocado, mas é um cara colocado que tem presença política, não tem como descartar. A pesquisa que foi feita agora no dia 6, tem o quê? Tem 15 dias, menos de 15 dias, dava 44-31 no governo de São Paulo. 44-31, ou seja, o Lula fala assim, eu vou mandar ele, não tinha mandado ainda, eu vou mandar ele para São Paulo, ele marcou 31 pontos percentuais na pesquisa. Não é pouca coisa. E contra 44 do Tarcísio. Você acha que ele é tão fraco assim que não vai causar, no mínimo, uma turbulência forte aqui em São Paulo? Creio que não. Eu concordo plenamente com o Renato nessa. Eu estou 100% com o Renatão, porque o que acontece? 30%, 32% é petista. E a gente precisa ver nesse extrato qual a quantidade de pessoas que estavam de São foram entrevistados. O PT ele tem uma força maior na capital, mas no interior eles não têm força. É tanto que o ficou na mão do PSDB por quase 30 anos, justamente por essa força do interior de São Paulo, que é produtivo, que é forte no agro, na indústria, contra as ideias socialistas, né? São Paulo é 40% do PIB brasileiro. Então o PT não consegue ter força. Ele pode até ir para o segundo turno, mas não ganha. Tem uma chance grande do Tarcísio vencer. Olha só, 44%. Coloca isso no interior. Quando a gente olha a eleição passada, o Haddad foi para o segundo, por quê? Porque o paulista é um pouco provinciano. E eu sou paulista, sou provinciano, a gente sabe como é que o paulista funciona. O Tarcísio é um cara vindo do interior, vindo do Rio de Janeiro, sabe? Tem um pouco do bairrismo. Quem é esse cara chegando no meu estado e vir para cá, etc. Aquele clima, pandemia, Bolsonaro, que criaram a mídia. Só que ele mostrou onde eu não sou o cara que concorda politicamente com o Tarcísio, mas do campo de gestão o Estado. O tal nome para São Paulo, eu acho que o Bolsonaro escolheu muito bem em 2022, e ele conseguiu destravar muita coisa que estava travada, que nem o Dória conseguiu, como, por exemplo, o metrô, a linha laranja, lá na zona noroeste da capital. E são vários aspectos que ele conseguiu resolver, obras, sabe, de desenvolvimento. O cartão de visita dele é muito bom quando você tira a questão política, ideológica e pensa no dia a dia do cidadão, que é aquilo que o povão enxerga. Eu acho que esses 40% pode subir para 100% mais um, bem fácil, bem fácil. Essa eu estou com o Renatão, professor. Opa, tomara que vocês dois tenham razão, mas eu acho que ele faz barulho, sim. Também não acho que ganha, não estou dizendo com isso que ele pode ganhar, mas eu acho que ele consegue palanque, inclusive a chance de conseguir no segundo turno não é tão pequena,
não acredito muito em vitória no primeiro turno. Mas tomara que eu esteja errado, Eu espero estar errado. Ô, Silvio, o Lula, quando lançou o nosso amigo Haddad para governador de São Paulo, disse que ele foi o melhor ministro da economia que o Brasil já teve. O Renatão estava falando aí para nós aí que tem um monte de lugar fechado, não sei o quê. Na verdade, nós temos hoje 1/3, pelo menos, da população brasileira endividado, mas não endividado de não conseguiu pagar contas esse mês, endividado de não tem como pagar a dívida. E a mesma coisa as empresas. Você tem 1/3 das empresas brasileiras hoje que estão praticamente insalubres, né, financeiramente falando. E aí a gente pega os números e a gente vê que os números do nosso ministro que está vindo para São Paulo não são uma grande coisa, né? Você pega, por exemplo, que o resultado da dívida brasileira subiu de 71% na pandemia para 78,7% agora o ano passado, né? Ele conseguiu ficar com uma dívida maior do que tinha durante a pandemia. E por aí vai tudo, né? Afinal de contas, um PIB de 2,3 não é nada para ser considerado, né? Então, ele ser o melhor ministro da Economia dá o respaldo para ele ser governador do Estado, Silvio? Eu considero ele... Eu estou junto com os meninos, viu, professor? O senhor perdeu muito feio nessa. 3-1. Para mim, o Andrade, a gente brincava lá em 2016 que ele era o Andrade, né? O Andrade, o poste, 2018, né? O Andrade 18. concorrendo como poste lá. E depois virou o Tachad. Agora é Tachad. O Andrade, ele tem a síndrome do pato, né? O pato voa, corre, nada, né? Não corre bem, não voa bem, não nada bem. Ele ficou mais famoso pelas 5 mil quilômetros, né, de linha de bicicleta, aí, né, da faixa de bicicleta, né, que ia do nada para lugar nenhum e tudo mais. Esse lance do desgovernante falar que ele é o melhor ministro da economia, ele sempre fala essas coisas. Né? A gente tem que voltar lá em 2016, no momento em que a nossa presidenta, né, ela já estava próxima de ser empichada, né? E o modus operandi era justamente esse, né, de endividamento. Né? Ele fez aí os financiamentos dos caminhões, por exemplo, né? Lá em 2000, o governo, né, fez o financiamento dos caminhões, por exemplo, para pessoas particulares, não para a empresa, com um sistema de juros muito abaixo, né? E acabou que depois ali a economia brasileira degringolou totalmente, e todos aqueles que compraram os caminhões, e foram muitos, a linha branca, né? A famosa linha branca, tanto caminhões quanto a linha branca, que ali já deixou todo mundo endividado, né? Com os carnezinhos maravilhosos, né? Porque ele queria fomentar ali no último suspiro a economia, né? A presidenta, né, queria fazer aquilo para poder fazer. É o que eles fizeram agora também, né? Exatamente nesse momento da economia que está degringolando, eles arrecadam muito, muito, muito. Eu não sei para onde vai esse dinheiro. Quer dizer, eu tenho um pensamento, mas eu não posso externar aqui esse pensamento para onde vai esse dinheiro, né? Porque não é para o Brasil, é para financiar coisas globalmente, né? Porque é uma comuna. Né? A gente está falando aí de Foro de São Paulo, o PH sabe muito bem do que eu estou falando. Você entendeu? Que essa arrecadação, na realidade, é um alinhamento, né, geopolítico que o Brasil já tomou há muito tempo atrás, só que agora só tem essa persona no Brasil, que é a moribunda. Então, eu acredito, voltando aí sobre a candidatura dele, eu também sou um paulista e paulistano, né? Eu sou lá de Veracruz, Marília, né, interior, inclusive lá da terra, né, do Toffoli, né? Eu sou de lá, né? Então, lá daquela região. Então, eu acredito que ele vem aí para fazer, como o senhor professor está dizendo, uma poeirinha, vai fazer uma fumacinha, mas no frigir dos ovos, ele vai ser simplesmente, mais uma vez, um participante. Ele não vai ser o protagonista. Aliás, a vida do Andrade é justamente essa, ser participante. Ele já foi também o melhor ministro da Saúde, ministro da Saúde, eu acho que da Dilma, não foi? Foi ministro da Saúde da Dilma também, não foi? Eu não lembro ele como ministro da Saúde, não. O secretário...
ou secretário de Não, saúde, não lembro. alguma coisa, não foi? Não, Ou de eu São não lembro. Paulo, Sinceramente, não lembro, não. alguma, Ele foi alguma prefeito, coisa né? assim. Ele foi Então é prefeito em isso. São Paulo. Né? Então ele foi, ele foi o prefeito mais mal avaliado, né, que a gente teve em São Paulo. Sim. Né? Mais mal avaliado. Então ele tem aí, porque São Paulo tem essa parte, né, de grande cidade, onde se misturam aí várias origens, né, do Estado brasileiro, com vários posicionamentos políticos. Então, acredito que em São Paulo dê bom para ele em alguns números, mas não vai dar. E no caso do Tarcísio, é o que o PH falou. O Tarcísio, a gente paulista, nós paulistanos e paulistas, a gente tem aquele lance do trabalho no sangue. E independente do estado de onde tenha vindo o Tarcísio, por mais que a gente, né, não, a gente tem esse lance bairrista sobre os cariocas, né, mas o cara era um homem que, já no governo do presidente Bolsonaro, comprovou que ele era um homem de execução. Ele não estava preocupado ou afeito sobre LGBT, agendas, né, políticas e de identificação, identitárias, essas coisas todas. Então, o negócio dele é o seguinte: me dê a obra que eu finalizo ela. Aonde está para terminar? Eu me dê o dinheiro que eu vou lá e termino. É esse o grande lance. É o que a gente quer, como bons trabalhadores. Tá bom? É essa a minha Não, opinião sobre a situação do Andrade vindo para é, concorrer com Tarcisão da Massa, que eu totalmente apoio em São Paulo, para governador continuar na governança do maior estado e mais rico da nação. com certeza, com certeza. Eu acho ele muito bom governador. Gosto muito do estilo, gosto muito do trabalho. Aliás, é o que você falou, né? Nós, paulistanos, gostamos de gente que trabalha, né? E ele trabalha. Então, isso é bom. O PH, ele congelou. Provavelmente o Jefferson deve ter. É isso mesmo, é isso mesmo. Ele pediu que o PH saísse e tentasse entrar novamente, porque ele infelizmente congelou. Se ele voltar, ele continua conosco. Senão nós três Estava em frente à Baixada da Hungria, professor. Devem ter cortado o sinal lá. Devem ter cortado o sinal. Mas vamos em frente. Só uma observaçãozinha, né? Não estou brincando, não, professor. É um tempo muito grande em frente de um local, sabe, sensível. Aqui nos Estados oficial. Unidos o pessoal já começa assim, entendeu? Tem que ver se não enquadrar o bicho e levar ele embora, né? Mas tomara que não, tomara que não. Mas só fechando então esse assunto do Haddad, ele fez o sucessor dele, né? Nós vamos ter o Durigan no Ministério da Economia daqui para frente, um belo advogado que vai ser o ministro da Economia agora. Né? Então é terrível, porque se você pegar o currículo do sujeito, é muito fraco para assumir um posto dessa ordem. Mas o PT não tem quadros suficientemente bons para fazer isso, né? São sempre os mesmos. Você vai lá em Brasília, são as mesmas pessoas que estavam antes, são as que estão agora. Mas vamos seguir um pouquinho mais adiante, temos dois assuntos ainda. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre os dois. O nosso próximo assunto é o Bolsonaro. O Bolsonaro foi para a UTI, saiu da UTI, mas ainda está com tratamentos intensivos. E esses tratamentos intensivos, os médicos têm dito que, olha, ele não tem condição de voltar para a Papudinha, né? Precisa dar para ele prisão domiciliar, não sei o quê, aquela história toda que está sendo acompanhada por todos nós e por toda a nossa audiência. E, nesse momento, estão mandando os prontuários do Bolsonaro para o Moraes poder analisar. Vocês acham que, dessa vez, o Moraes vai autorizar fazer prisão domiciliar para o Bolsonaro? Renatão, começa com você, pode ser? Você acha que sai prisão domiciliar dessa vez? Eu acho que sai até pela própria condição atual do Moraes, entendeu? Então, se a gente pensar no Moraes aí há alguns anos, 3, 4 anos, até o ano passado, o Moraes era o manda-chuva do Brasil, né? O Moraes mandava prender, mandava soltar, mandava matar, mandava fazer tudo quanto é coisa que ele quisesse, entendeu? Agora, o Moraes também está acuado justamente pelo caso Master, né? Justamente pelo caso Master. E, então, cresceu muito agora essa possibilidade, esse assunto, né? Tanto é que o governador que nós estamos falando agora, o Tarcísio, está em Brasília. Um dos encontros deles é com ministros do STF e com o próprio Alexandre de Moraes para tratar dessa domiciliar aí do Bolsonaro. Recentemente, acho que foi ontem, anteontem, o
Flávio Bolsonaro também esteve com o Moraes, entendeu? Então está crescendo muito isso aí, um grupo de parlamentares está bem pedindo a condição. Primeiro a gente volta lá, né? O Bolsonaro não era para estar preso, né? Tentaram matar o Bolsonaro com uma facada, tá entendendo? Então o Bolsonaro, desde que ele tomou a facada, e se a gente for um pouco empático com a família dele, você imagina ficar na pele dos filhos do Bolsonaro, da mulher do Bolsonaro, a Michele, o que o Bolsonaro tem sofrido desde 2018, quando levou aquela facada, passando aí quase que por centenas de vezes já pelos hospitais, por atendimentos menores ou mais sofisticados, operações uma atrás da outra, já deve ter tido 15 cirurgias lá, tá entendendo? Então não é fácil a condição de saúde do Bolsonaro provocado por um esquerdista, tá? Foi a facada ali, e por incrível que pareça, o desgovernante do Brasil aí, como o Silvio gosta de dizer, realmente chegou a brincar, e na brincadeira o cara fala a verdade, porque é um total ignorante, diz que aquilo ali pode ter sido uma facada fake, tá entendendo? Um absurdo que só poderia sair da cabeça de um Lula, e aí é reverberado pelos seus asseclas que costumam habitar as redes sociais, entendeu? Porque aí ele coloca Santa Casa de Juiz de Fora, bombeiros, polícia civil, militar, Hospital Albert Einstein, entendeu? E tantos outros hospitais como suspeito, porque participar de uma máfia dessa. Coisa absurda que só poderia vir de uma esquerda irresponsável, tá entendendo? Então, para mim, primeiro, o Bolsonaro não poderia estar preso, nem condenado, tá entendendo? Mas aí agora, ele falou que agora quer uma perícia novamente da Polícia Federal, que onde o Bolsonaro quase morreu ali, que essa última broncopneumonia já tem notícias, né, de que foi por aspiração. Então, de alguma coisa que pode ter sido colocado no ar, que ele aspirou e pegou essa broncopneumonia, que é quase fatal, realmente, principalmente pela condição clínica já do Bolsonaro. Eu acho que agora pode até sair, entendeu? E talvez para deixar uma imagem de uma pessoa humana, que ele nunca foi, talvez a ele conceda, assim, a domiciliar, porque aí tem muito mais condição do Bolsonaro manter a sua saúde, né? Manter sua saúde física, mental, psicológica, porque o próprio Collor, né, foi dado a domiciliar para o Collor por uma coisa até grave, sim, mas talvez menor do que o Bolsonaro tem. Eu acho que agora pode sair, sim, a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, que é a coisa mais justa no momento que pode acontecer na nossa vida política, jurídica e médica aqui no Brasil. É a 8ª cirurgia, eu estava olhando aqui. 8 cirurgias fez o Bolsonaro por causa da facada. Na verdade, ele não consegue nem... Pode refazer essas contas. Que foram mais de 8. Eu tenho quase certeza que aqui já tinha sido 9. Depende, né? Já é uma coisa que é uma atrás da outra devido ao efeito da facada principal, quer dizer... Com certeza. E o problema todo é que não... O problema todo é que não cicatriza, né? Não dá tempo de cicatrizar. É muita coisa, então não tem como. No caso do presidente, aí foi uma coisa de Deus essa última vez. Foi uma coisa de Deus mesmo. Falou assim: não é hora ainda, você ainda tem muita coisa para poder fazer e ajudar o país, você entendeu? E segundo informações do próprio consórcio da mídia, né, que a gente assiste, obviamente, observa e vê, né? Houve aí sim, né, uma interpelação por parte da Corte, ou seja, do Supremo, dos outros ministros, com o próprio Alexandre. Estou falando de coisa interna que a própria consórcio de notícias passou, né, de que não foi nem uma repreenda, foi só um aviso. Olha, né, a sua intenção realmente é essa, né, de matar o cara, né, porque é vingança pura, né, e todo mundo já viu, e obviamente que não se há dúvida a respeito desse sentido, né, porque lá atrás, né, o próprio Bolsonaro já tinha feito essas acusações lá em... Lembra que tem um vídeo, né, que mostra, a própria rede do consórcio de notícia mostrou, falando para ele justificar, né, esse dinheiro da mulher dele, né, isso lá é do Daniel, ele dá nome, né, dá nome ao boi mesmo, né, do Daniel, né, esse Daniel mostra o contrato, né, lá atrás. Então é uma questão de perseguição. E o próprio
aquele senador, eu esqueci o nome dele, o deputado que foi o primeiro da Lava Jato, que abriu a boca, que agora está em prisão, ele que reagiu com os policiais federais, eu esqueci agora, eu inclusive entrevistei ele, o Jefferson. O Jefferson mesmo falava na época, meu amigo, lá em 2020, eu me lembro do Jefferson falando, né, o Roberto Jefferson, né, é o Bob Jeff, Sim, sim. né, ele falando que tinha ministro lá, que a mulher era uma secretária do lar, né, uma pilota de fogão, ele brincava desse jeito, e de repente ficou milionária. Né, trouxe quando ele entrou, né, na Suprema Corte, ela ficou milionária. Então, essa correlação, né, da própria Suprema Corte, que tem aí os seus pecados, né, nada republicanos, vamos colocar desse jeito, né, e todos têm, independente, todos nós temos o nosso segredinho, né, professor? Mas ali os segredinhos são os segredões. E, obviamente, que a própria Suprema Corte, ela, através desse consórcio, avisou que ele, olha, você vai ter que dar uma aliviada agora, porque o momento não é propício. Você vai ter que fazer. Por isso, eu acredito que dessa vez, esse negócio de mandar os papéis para avaliação, isso é papo furado. Porque, como o Renato falou, o cara manda, desmanda e acabou, você entendeu? É essa a ponta. Então ele manda porque é para fazer o docinho, né? Eu ia falar um palavrão aqui, mas é o doce. Né? Fazer o doce... Você entendeu? Para dizer, olha, eu não estou assim, né, fraco, como estão dizendo, não. Eu ainda mando nessa porcaria, né, para não dizer outra coisa. E aí vai ter esse procedimento e o Bolsonaro vai estar, sim, na sua casa em breve, e eu espero que o mais breve possível, porque o que queriam fazer em termos físicos, conseguiram, mas só que a gente já debateu aqui, não adiantou absolutamente nada. E eles não contavam, né, com o apoio e o suporte à candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, o sistema agora ele tem que se reajustar. E como eu já mencionei minutos atrás, aqui dentro desse programa de hoje, eles vão cortar alguns dedos para poder salvar a mão. Para não cortar a mão, você entendeu? Sim. Não, também. Isso lá. Também penso dessa forma, assim. Com relação ao Bolsonaro, na verdade ele já poderia estar em casa faz tempo, não tem nada a ver com condição médica, né? A condição médica todo mundo sabe que é frágil, super frágil, né? Então, pedir novos exames, isso é uma besteira. Ele está fazendo porque ele tem que ter um jeito de encontrar uma saída. Então, a hora que ele pediu para os médicos mandarem os relatórios, que é o que me parece que é o que está acontecendo, se os médicos mandarem o relatório, ele não tem como negar. Se ele pedir para algum médico fazer um exame, depois que ele saiu da UTI, depois que ele saiu do hospital, vai dizer que ele está bom. Porque ele só saiu do hospital porque ele já está bem. Não, ele já está bem, está em condições. Então, o que eu acho que ele está fazendo é isso, está tentando encontrar um motivo para poder mandá-lo para casa. Mas eu acho que é muito pouco, né? Se a gente pegar as últimas pesquisas mostram que mais de 54% da população brasileira acha que não teve nada de 8 de janeiro e que ele não deveria estar preso. Já mudou completamente aquela posição lá que tinha em 2023, né? No início de 2023. Então, já passou da hora de... Era um alinhamento da mídia até aquele momento. Sim. A mídia, o consórcio de mídia não acordou por um acaso e falou assim, vamos fazer jornalismo de verdade agora. Não. Claro que não. É evidente que não. Pro sistema é o seguinte, era prender o cara. Porra, prendeu o cara. Então agora, né, agora chega, né? Mas aí depois, como eu diria, eu vou voltar de novo. Vou voltar. O velho conselheiro. Presidente? Não. Presidenta. A presidenta, uma vez ela falou e ela tinha total razão. Não dá para colocar o creme dental de volta no orifício da pasta. Né? Não dá para colocar. Tem muita coisa que não dá. Mas... o que a mídia não entendeu é o seguinte, não dá para colocar o colchão inflável de volta no saquinho. Né? Porque a gente compra o colchão, ele infla, aí não dá para colocar ele de volta no saco. Né? É exatamente isso. Não dá para colocar esse monstro psicopata, porque o cara é psicopata já. Todas as entidades, né, dessa área já o identificaram com
traços significativos de psicopatia. O cara é psicopata, ele é descontrolado, ele não tem sentimentos. Ele só tem essa coisa de sempre apostar, né, para ver no que dá. E ele não se importa com o que dá. Não, mais e mais, né? Sempre apostando mais. Mas vamos fazer o último tema, porque nosso tempo já estourou. O Jefferson está aqui reclamando que nós não estamos fechando. Já vamos fechar aí 2 minutinhos para cada um de nós aí, para a gente conseguir fechar o programa, pelo menos próximo do horário ideal. O Jefferson mandou dizer também que são 8 cirurgias, sim, ô Renato, e que você está confundindo com o número de internações, que o número de internações, sim, é uma eternidade, mas cirurgias foram 8. Mas também 8 cirurgias em 8 anos. É cirurgia pra caramba, é uma cirurgia por ano, meu amigo. O que é isso? Mas vamos para o nosso último tema. Nosso último tema é o nosso amigo Donald Trump. O Donald Trump não é fraco, não. Ele resolveu que ia para cima, foi para cima, está explodindo tudo lá e chamou agora os países da OTAN de covardes. Falou, vocês são os covardes, porque vocês querem que tenha petróleo, mas ir lá ajudar a liberar o Estreito de Hormuz, vocês não vão. Né? E o que é que você acha que pode dar isso, o meu amigo Renato? Rapidamente, aí 2 minutinhos para você, e aí a gente já vai se despedir da nossa audiência. Como a gente vem sempre dizendo aqui, a eleição do Trump, ele foi eleito, e desde que ele foi eleito realmente, tomou posse, ele está pautando o mundo aí em todas as regiões e sobre todos os temas, né? Econômicos e políticos principalmente. Agora vai entrar até a Copa do Mundo também no radar disso aí, né? Mas ele pauta o mundo, entendeu? E ele veio, os Estados Unidos continuam realmente a maior potência econômica, militar do mundo, entendeu? E hoje o nosso governante aqui, desgovernante do Brasil, está reunido aí na CELAC, né? Lá na Colômbia, com os países aliados do Fórum de São Paulo, entendeu? E ele se aliou aí principalmente para tentar bater de frente com o Trump, com a Colômbia e com o México. Mas são gente que o Trump apertar um pouquinho, eles vão lá sentar na cadeira e dizer sim para o Trump, como foi o Petro já fez, entendeu? E a própria presidente do México. Gente, não pode comparar o México com o Brasil. O México, ele tem, eu não sei qual o tamanho da fronteira, o Silvio deve saber, do México com os Estados Unidos, mas o México é isso aí, ele tem esse privilégio de ter uma fronteira grande, terrestre, com a maior potência econômica e militar do mundo. Então a relação é completamente diferente como o Brasil. Historicamente, o Brasil sempre foi um aliado dos Estados Unidos. Sempre foi aliado ideologicamente, se ajudando mutuamente, e o México também aliado. Tem fronteira, gente, fala ali, do lado ali, entendeu? E o Brasil não tem, então, uma relação diferente. Ele pode tentar trazer a presidência atual do México, mas ela, na hora que ela tiver que tratar dos interesses do México, ela vai sentar, sim, como já sentou com o Donald Trump. E o Lula não, tenta bater de frente como se fosse um grande líder mundial, que nunca foi, não é isso? E o Trump vai continuar, essa guerra vai continuar. É triste para o mundo, sim, que o petróleo vai subir, tudo depende do petróleo, do gás natural também, então isso já teve reflexo aqui no Brasil mesmo. E a gente lembra que o Lula fez uma festa aí, outro dia, né, baixando lá os impostos federais do combustível, e no outro dia o combustível subiu porque não depende dele, tá entendendo? Então fez uma festa política ali para baixar e não resolveu nada, porque agora os caminhoneiros estão até para fazer greve no Brasil. É verdade. E aí, ô Silvio, como é que você vê isso aí? Vai ter um fim logo essa guerra? Não vai? Você acha que realmente o Trump precisa de alguém para liberar aquele Estreito de Hormuz ali? Se ele quiser, ele vai lá e libera. 2 dias ele limpa aquilo. Ele fez, na realidade, a briga do Trump é com a Grã-Bretanha ali, né? Ele, com o pessoal que são, por incrível que pareça, o professor deve saber disso, são as seguradoras dos navios petroleiros que passam no Estreito de Hormuz, né? Eles estão fazendo... A grande maioria de lá. Eles estão, na realidade, eles estão fazendo o que eles estão fazendo é sabotando mesmo, querendo sabotar. São os globalistas, são os mesmos, viu, professor? São os mesmos e tal, e o que o Trump fez foi uma armadilhazinha para eles, falou assim, é o seguinte, a gente tem uma base na Alemanha com 50 mil homens, a gente tem o pessoal na Itália, na Suécia, em Portugal, tem a base, aliás, Portugal totalmente aberto, né? Tanto é que foi a única base ali da parte que a Espanha
não, é país não grato, né, com os Estados Unidos nesse momento. Olha a situação da Espanha. Né? E o que aconteceu foi o seguinte: ele fez uma chamada de responsabilidade, mas sabendo a resposta. Ele só queria ter certeza da atitude dos caras, porque ele já não dá, ele não dá a autoridade, ele desautorizou a OTAN, né, que é a NATO aqui, né, a OTAN, ele desautorizou a OTAN já muitas vezes. Ele falou assim: olha, não faz sentido a gente gastar bilhões e bilhões, né, e vocês não colocarem nem 2%. Né? Então, o que ele fez foi o seguinte: ele deu um sinal, falou: olha, se vocês não vão vir, eu vou fazer, eu mesmo. Ele já conseguiu, junto com tem um plano B na Arábia Saudita, que é uma tubulação de óleo, né, que dá vazão aí por hora de 7 milhões de litros de petróleo por hora, né, que atravessa desde lá do Estreito de Hormuz, toda a Arábia Saudita, e vem aqui para o Canal de Suez. Olha só que interessante. Ele já está jogando já com a autoridade dos caras, ele está descredibilizando a OTAN. Falando: olha, se vocês não vierem, a gente vai sair e vocês vão se resolver. Porque o interesse da OTAN ali com os globalistas é continuar toda essa situação, porque o grande lance das seguradoras, que são os Lloyds britânicos, chama-se Lloyd, lembra da Lloyd boliviana? São essas empresas que fazem os seguros dessas embarcações petroleiras. Então, é onde está o negócio da grana. É sempre grana, professor. Então, ele chamou os caras, os líderes. Aí teve a Grã-Bretanha, a própria Alemanha, o Macron deu ali uma rateada, mas também não veio. Ele falou: ó, é o seguinte, por isso que o PH estava ali na frente da Hungria. A Hungria, e junto com a Finlândia e Portugal, disponibilizaram já as fragatas para poder fazer. Você entendeu como é que é o negócio? Para disponibilizar as suas fragatas, que não são muitas, para poder fazer ali o patrulhamento. Os Estados Unidos sozinho pode fazer isso. Ele, inclusive, tem a tecnologia de desarmamento daqueles mísseis, aquelas minas que estão colocadas lá. São minas sensíveis, né? Elas são sensíveis à retropropulsão, então qualquer barulho de hélice ela explode, o caramba 4 e tudo mais. Mas ele tem total controle em termos militares ali do Canal de Suez, porque ali na parte do porto do Irã já foi totalmente destruído, já foi totalmente separado do exército ou da guarda iraniana, da guarda da República Iraniana. Então, foi um chamamento ali. E só lembrando que a última notícia que eu tenho sobre o combustível no Brasil, que subiu de preço, aqui nos Estados Unidos também, eu estou pagando o galão aqui a 3,55, viu, professor? No meu posto, que eu pagava 2,60, está 3,55, quer dizer, subiu bastante. Exatamente. Então, é bem alto mesmo, mas já começa a se arrefecer. Ele tinha subido muito mais. E aí começa a se arrefecer. É o momento, obviamente, que os Estados Unidos está colocando aí as suas reservas. Os Estados Unidos não tem dependência petrolífera. E aí, eu voltando ao Brasil, o que aconteceu essa semana, viu, Renato? 6 petroleiros de águas internacionais deram meia volta, estava chegando nos portos brasileiros e deram meia volta e estão esperando em águas internacionais uma repostulação dos preços do petróleo, do diesel, aliás, do diesel brasileiro. Então, esperando uma recolocação dos preços do diesel brasileiro. Não sei há quanto tempo o governo brasileiro vai aguentar isso aí nessa situação. E só para terminar sobre o Trump, o que ele está fazendo é o seguinte: ele não está só lá no Irã, ele está aí no Paraguai, ele está ali no Mar do Caribe, ele tá em todos os lugares, por isso que ele é pauta. Ninguém consegue dormir sem pensar no Laranjão, viu, professor? Isso aí no mundo inteiro. A impressão que faz é que a impressão que dá é que faz uns 10 anos que ele está na atual gestão isso, só tem um ano, mas parece que já faz 10 anos. Ó, dá uma lida aí na tela que o Jefferson já falou. Considerações finais. Então vamos para nossas considerações finais, nos despedirmos aí da nossa audiência. Renato, rapidamente, depois Silvio, rapidamente. Então, Pilão, foi um prazer mais uma vez aqui estar com vocês nesta sexta-feira, aqui de São Paulo, fazendo mais um X da Questão e realmente esperando por dias melhores no Brasil, não é isso? Até a próxima semana, se Deus quiser. Abraço. É isso, Renato, é isso. Silvio?
Agradecendo aí mais uma vez a oportunidade aqui de fazer o resumo dos acontecimentos do Brasilzão de meu Deus, né? E esperando por uma próxima oportunidade na próxima semana. E, de novo, parafraseando o nosso queridíssimo Chico Rossi. Vamos segurar na mão de Deus e vamos continuar. É isso aí, é isso aí. Meus amigos da Connect TV, foi um prazer enorme voltarmos a fazer aqui o X da Questão. Semana que vem estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Um abraço a todos, muito obrigado por ficarem conosco até agora. Silvio, Renato, um abraço. Jefferson, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.